essa fumacinha aqui, né? Essa fumaça foi com a intenção de demonstrar o aquecimento, como é que o nosso circulador faz a distribuição do calor, certo? Mas respirem bem fundo agora. Imaginem que isso aí é o que o pintinho sente quando a gente tem uma umidade alta dentro do aviário. Essa fumaça representa o aquecimento, mas representa também a umidade. É dessa forma que o pintinho se sente. Porque o que acontece? O inlet é um pulmão para o nosso aviário. É uma entrada de ar que nos auxilia. Só que a nossa placa é o radiador. Né? O radiador tem uma importância absurda. Vocês conhecem muito bem, que são motoristas. Sabem a importância que tem um radiador. Né? Resfriar o nosso ambiente. Porque isso aqui é que nem uma panela de pressão. A gente tem umidade e temperatura aqui dentro. Se a gente não controlar a ventilação e a umidade que entra, a gente explode isso aqui, né? E a gente esquece algumas vezes no manejo, pessoal, de fazer alguns ajustes que a gente conhece e acaba passando batido. Por exemplo, nunca a gente deve usar placa para derrubando exaustor. A placa não pode derrubar exaustor, porque a gente está puxando umidade para dentro do aviário e não está conseguindo tirar ela. E vai concentrando. E a gente percebe isso quando a gente tem casca na entrada de ar, no meio do aviário, em algumas posições que não é normal ter casca, porque não tem tanto contato com umidade. Talvez há uma umidade que está entrando de fora, via a placa, que a gente está trazendo por uma velocidade baixa de vento. Né? A gente está trazendo uma umidade e ela está caindo aqui. Tá? Outra coisa, é sempre estabelecer pelo menos 2 graus de temperatura acima do último exaustor para ligar a placa. Por quê? Porque a gente precisa de temperatura e velocidade de ar, para quebrar a molécula de água e fazer só aquela brisa entrar para dentro do aviário, né? Fazer aquela sensação boa, de fresquinho, que está melhor aqui dentro do que lá fora normalmente, né? Então muitas vezes a gente entra com uma velocidade de ar ou uma temperatura muito próxima do último exaustor e a gente não tem temperatura e velocidade de ar para quebrar essa molécula de água, tá? Umidade. Pessoal, isso aqui, quem nunca se deparou com uma sonda de umidade não funcionando? Isso aqui é o coração da nossa placa. É isso aqui que vai dizer molha, não molha, molha, não molha. Por quê? Porque tem que estar funcionando. É ela que vai dizer quanto por cento está de umidade lá. Muitas vezes, o que a gente faz? 80%, estou molhando. 70%, estou molhando. Vamos tabelar, a gente sabe que é 65%. Por que jogar mais água se já tem umidade suficiente? Talvez é a hora de entrar com mais ventilação, né? Entrar com um recurso a mais, né? Tempo ligado. Qual que é o tempo ligado da placa? Vou deixar 1 minuto? Vou deixar desligado 2, 3, 4, 5? O tempo correto é, molhou a placa, deu tempo para ela secar. Normalmente são segundos, 30, 40 segundos, né? Não minutos. E assim, vamos pensar que junto com isso a gente tem que pensar no horário de usar a placa, né? Muitas vezes a gente usa a placa, hoje eu vou usar até as 18 horas porque está quente, até as 19 porque o sol não baixou ainda. Hoje nublou, dá para desligar às 5 da tarde. Tentar trabalhar das 10 às 5, que é o horário mais quente do dia, para essa placa conseguir secar. Não só a parte externa, porque secar lá fora ela seca fácil. Mas lembre-se, é celulose, uma coluna de celulose bem grossa, mas a parte interna não seca. E quando começa a cair exaustor, aquela umidade que está ainda na celulose cai na cama do aviário. Está úmido ali, ela puxa umidade. Temperatura. Os avicultores mais antigos aqui sabem que antigamente a gente falava assim, 28 graus, não se molha caminhão de carregamento e não se nebuliza dentro do aviário. Era uma regra de 30 anos atrás. E a gente usa a placa com menos de 27 graus, por quê? Né? Então, assim, muitas vezes é um descuido que não é porque a gente quer usar. Porque os painéis hoje são automatizados, você faz uma curva de temperatura e acaba puxando. Então, ter esse cuidado de ajustar, trabalhando com uma temperatura acima de 27 graus, para que essa umidade não caia na cama propriamente dita, tá? Vou passar para a Juliane agora, que ela vai falar um pouquinho sobre o túnel door e entrada de ar, tá?